uma coisa, principalmente se você for empresário, dono de empresa. Por acaso você tem se atentado para a total mudança de paradigma que nós tivemos de 1 ano e meio para cá, de 2 anos para cá? Nos últimos 8 a 10 meses, eu tenho dedicado pelo menos 1, 2 horas do meu dia para estudar, e mais do que estudar, implementar a inteligência artificial nos meus projetos, na minha empresa aqui da Capital Global, que você sabe que eu sou o dono, nos projetos paralelos a ela e também em vários outros negócios que eu tenho algum envolvimento e que provavelmente você nem fazia ideia, nem faz. Outros canais de YouTube, outras empresas. Olha, eu sou um empreendedor por natureza e eu adoro me envolver em várias dessas questões. E olha, e se eu te contar que a inteligência artificial revolucionou o meu trabalho e o dinheiro que eu ganhei também aumentou muito nos últimos meses, graças a essa minha mudança de mindset e começar a implementá-la no meu dia a dia. Mudou de forma, inclusive, que se você me perguntasse há 1 ano atrás, quando eu comecei, eu jamais imaginaria que o impacto seria tamanho. É um dinheiro bom, pessoal, um dinheiro que pessoas provavelmente iam ficar realmente impressionadas se eu abrisse aqui, mas eu não vou abrir. E eu consegui fazer tudo isso mesmo sem ser programador. Eu não tenho diploma na área, eu não fiz nenhum curso acadêmico especial sobre inteligência artificial, eu também não saí contratando pessoas qualificadas para fazerem isso por mim, em troca de um justo pagamento, ou fiz sociedade com pessoas que entendem disso e coloquei o capital injetado. Na verdade, o que eu fiz foi aprender algumas habilidades que são fundamentais para o sucesso. E eu poderia resumi-las em apenas 2 habilidades. E eu vou contar quais são elas nesse vídeo, e mais do que isso, eu vou falar como que você pode implementá-las também para melhorar o seu sucesso. E assim, eu estou falando aqui de algo que eu já fiz na prática. Eu comecei a programar sem saber programação. Você tem dimensão de quão poderoso é isso? Pois é. Acompanha até o final que você vai entender mais. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme, fundador da Capital Global. Essa empresa que é especializada em realocação internacional. Seja de patrimônio, de estilo de vida, de negócios. E aí nós falamos de assuntos relacionados a abrir empresas no exterior, paraísos fiscais, contas offshore, segunda nacionalidade, residência fiscal, comércio internacional, enfim, todos os assuntos que envolvem a internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, ativar o botão das notificações clicando no sininho para algo mais personalizado. Entrar em contato conosco por meio do site, do e-mail que vai estar aqui na descrição. E antes de eu te contar quais são essas 2 ferramentas que você precisa aprender, se você quiser não ficar para trás nos próximos anos, diante dessa revolução que brilha bem diante de nós, e também quais são 3 oportunidades de implementá-la, eu preciso introduzir alguns conceitos aqui. A gente precisa entender por que agora é um divisor de águas do futuro da humanidade, de tudo que vai acontecer nos próximos 10 anos. A verdade é que todo mundo viu lá a chegada da inteligência artificial, mas são poucos que ainda estão prontos para essa realidade e que se despertaram para o potencial disruptivo dela. A IA é tão poderosa quanto a invenção da roda. E se você olhar para qualquer relatório sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, você verá que algo entre 20 a 25% dos empregos serão eliminados por meio de inteligência artificial em conjunto com automação nos próximos anos. Mas eu diria que, na verdade, vão ter muitos empregos que não vão ser eliminados, porém, a demanda por funcionários desses setores vai cair bastante. Porque o que hoje você precisa, talvez, de 200, 300 pessoas para fazer, você vai conseguir fazer com 1, com 2 apenas. Isso nos mais variados serviços que você possa imaginar. E esse impacto vai atingir os trabalhadores de todas as classes, exceto aqueles que estiverem do lado de cá da inteligência artificial, dos que não ignoram a existência dela, não negam, mas sim que abraçam a inovação. E se você assistiu aquele meu vídeo sobre os maiores erros no mundo do empreendedorismo, que eu trouxe exemplos de grandes multinacionais que quebraram, você verá que eu falei 7 lá, se não me engano, desses 7, 3 foram cometidos por empresas que não abraçaram a inovação. Foi um site da internet que teve a chance de comprar a ferramenta de pesquisa da Google, mas achou que era muito inovadora, preferia algo mais lento. O site faliu, o Google virou o gigante que é. Foi a Kodak, empresa de máquinas fotográficas, que preferiu não entrar no mercado digital porque ela faturava muito com filme de revelar foto e achava que ia ter um canibalismo e também acabou ficando para trás por conta disso. Foi a Blockbuster, que teve a chance de comprar a Netflix, mas olhou para aquilo e achou que não valia nada,
e que a Blockbuster era um negócio, você já sabe que o final de nenhuma dessas histórias foi proveitoso. Sabe o que elas têm em comum? Que elas olharam para a inovação que brilhava bem à frente dos olhos delas, mas ignoraram. Falaram que, poxa, isso aqui vai me prejudicar, é melhor ignorar, fingir que não existe, continuar fazendo o que é meu, ou continuar fazendo aqui filme de revelar foto. Só que aí, elas acabaram quebrando. Então você que trabalha com criação de conteúdo, está com medo de ser substituído pela inteligência artificial e vai continuar seguindo com a sua rotina de trabalho, ignorando que ela existe, você vai ser substituído por alguém que, em uma hora, faz o que você leva o mês inteiro para fazer. Se você não abraçar a mudança vai te engolir. Então não é uma questão de querer ou não querer, é uma questão de necessidade. Mas não olhe isso apenas pelo ponto de vista negativo, porque, honestamente, a maior parte das pessoas ainda não acordou para o potencial disruptivo da inteligência artificial. E aqueles que acordarem agora estarão na frente dos que não acordaram. Então, encare esse vídeo como um despertar, como um divisor de águas que vai definir onde você quer estar daqui a 10 anos. Não veja esse vídeo como algo que, beleza, gostei da ideia, vou fechar e seguir minha vida. Não, mas leve para a reflexão, seja tocado e realmente mude a forma como você gere a sua empresa, as suas tarefas repetitivas, a sua rotina, o dia a dia dos seus funcionários. Ou você não faz isso e vai ser superado por quem fizer, ou você faz e supera a sua concorrência. Me parece que a resposta do que é o correto a se fazer é bastante óbvia. E aí o Sam Altman, que é o fundador, CEO, eu acho, da OpenAI, ele já declarou que nos próximos anos, nos próximos meses, provavelmente, a gente verá surgir a primeira empresa com valor de mercado de mais de $1 bilhão na história com apenas um funcionário. Lógico, tem empresas com esse valor, mas com apenas uma pessoa, não tem. Isso só vai ser possível porque a inteligência artificial transformou a inteligência humana em uma commodity. Hoje, graças a ela, combinada com algumas habilidades de programação, você consegue criar uma empresa com, por exemplo, 100 funcionários, mas que na verdade são agentes de inteligência artificial. Cada um com sua função bem delimitada, trabalhando para uma atividade comum, em prol de um mesmo resultado, que é gerar lucro para a empresa, vendendo seja lá o que ela vende. Então agora que você já entendeu a importância de você prestar atenção para a inteligência artificial, deixa eu te apresentar quais são as duas únicas ferramentas que você precisa dominar para conseguir tirar o melhor proveito dela. E eu não diria ferramentas, na verdade, as duas habilidades, melhor dizendo. E a primeira habilidade é conseguir resultados maiores para uma mesma quantidade de esforço, o que se chama de escalabilidade, ou alguns diriam alavancagem. E por mais que isso possa parecer um conceito simples, o fato é que não é. E se você não pensar em como fazer isso dia após dia, em soluções criativas para aumentar a escalabilidade do seu negócio, você vai passar muito tempo vendendo a sua hora. E ninguém fica rico vendendo a hora. Existe um empreendedor, investidor, chamado Naval Ravikant, que talvez não tenha sido quem criou o conceito, mas ele teve uma enorme influência em escancarar maneiras de você conseguir escalabilidade, porque ele fala bastante sobre isso, sobre essa capacidade de, com pequenas mudanças na sua empresa, no seu cotidiano, na rotina dos seus negócios, você multiplicar o impacto do trabalho que você faz, que os seus colaboradores fazem, sem que para isso você precise aumentar de forma proporcional o tempo que você e seus colaboradores dedicam para gerar tais resultados, ou ainda o recurso que você dedica para alcançar tais resultados. Em poucas palavras, é fazer mais com o mesmo, conseguir espremer mais suco do limão. E isso é uma habilidade que todo empresário deveria ter, mas que nós não estamos havendo, ao menos quando se fala de aplicação de inteligência artificial em seus respectivos negócios. Hoje, a gente ainda vê as pessoas, empresas, usando a ferramenta mais como uma espécie de teste, uma espécie de brincadeira. Então, estou com um pouquinho de dificuldade para responder esse e-mail, deixa eu ver como que o ChatGPT responderia. Ele vai lá e ele entra, mas ele ainda está nos primeiros passos e talvez nem use inteligência artificial no dia a dia. Esse é o grosso da população, o grosso das empresas. Mas aí nós temos também o grupo daqueles que já utilizam disso. Só que nos que já se utilizam no dia a dia, a maior parte está fazendo isso de forma insuficiente. E o que acontece é que, via de regra, esses recentes usuários da inteligência artificial, eles estão utilizando de forma rasa.
Então eles vão nas plataformas para fazer uma pergunta, eles usam uma ferramenta de edição de vídeo já do Instagram, do YouTube, para criar uma thumb, alguma coisa assim. Porém, eles são o último consumidor na cadeia. Eles são o último nível da produção. Primeiro você tem lá a NVIDIA, que é quem tem o hardware que fornece o necessário para que a inteligência artificial funcione. Não só ela, mas um exemplo do primeiro nível. E isso significa uma mudança de perspectivas, porque tem uma relação assimétrica aqui. Para conseguir soluções como essa, eu precisei abdicar de estar fazendo consultorias com clientes, de estar pesquisando conteúdo relacionado ao meu nicho, que é internacionalização, para poder trazer conteúdo para vocês, para estudar um pouco mais de programação, de engenharia de software, ou melhor, engenharia de prompt. O mínimo do mínimo, pesquisando o básico para conseguir integrar as coisas, sem ver resultado. Ficava 6, 7 meses. Mas na hora que eu consegui fazer isso, eu ganhei uma escalabilidade que daqui a 10, 15 anos já vai ter me feito economizar muitas horas. Então é meio que dar um passo para trás para pegar impulso e dar 100 passos para frente. Isso é uma habilidade que exige muita criatividade e disciplina durante o processo. E perceba que eu junto isso na edição do vídeo, mas daqui a pouco eu junto isso também para melhorar a dinâmica de resposta dos e-mails da empresa. Daqui a pouco eu uso isso para organizar o financeiro, para organizar os balanços das empresas offshore. E é lógico, sempre vai ter um toque humano, isso é impossível de abrir mão. Nem que seja para fazer um double check, mas aquilo que antes era feito talvez com 100 pessoas, passa a ser possível de ser feito com 1, 2 pessoas. Porque agora, nós que somos empresários, adquirimos uma função muito mais de revisor do que de criador. Você que é editor de vídeo, talvez agora você seja um revisor de vídeo. A inteligência artificial vai editar para você vê se está tudo certo. Você que tem uma empresa de publicidade, a inteligência artificial vai entregar para você 50 tipos de banner e você vai ver qual que está certo. É como se fosse um estagiário, que você chega no trabalho e já está tudo ali na sua mesa. Então ela não substitui você, mas ela potencializa o seu resultado em todas as pequenas coisas que você pode imaginar, desde que você a use num nível um pouco superior ao que tem sido usado pelos outros. Não é só perguntazinha para o chat GPT, não. É construir plataformas em decorrência das respostas que o chat GPT te der. Então agora, como prometido finalmente, eu vou te contar quais são 3 oportunidades que eu enxergo, pelo menos 3, que você pode aproveitar com esse conjunto de 2 habilidades, que é aprender a alavancar e aprender engenharia de prompt. Bem, então quais são essas oportunidades? A primeira delas é você criar uma empresa que serve para ajudar as demais empresas a terem uma abordagem de inteligência artificial em primeiro lugar. Ajudar as empresas a implementar sistemas de automação nos respectivos negócios dela. Esses dias, estudando sobre isso na internet, eu vi um pessoal que tem feito isso. Eles criaram um modelo de empresa com inteligência artificial para atender empresas de publicidade, de criação de conteúdo. Então, eles criaram agentes com inteligência artificial, que cada um tem uma função. E aí tem lá o revisor, tem lá o redator, tem o coordenador gerente de tudo, tem o criador de imagens. Tudo são inteligências artificiais criadas para substituir mão de obra humana. E aí ele vende esse pacote para o dono de uma empresa de publicidade, que agora consegue ter uma equipe toda sem ter custo com salário, sem ter custo com vale-refeição, com aluguel de sala, tudo na base do computador ali, um bom processador. E muitas vezes usando a base de dados da própria empresa para conseguir um resultado que seja mais específico com a identidade daquele criador. E não aquela coisa genérica que muitas vezes a inteligência artificial entrega, vazia, ampla, fútil. Não, assertivo. Porque ele está usando a inteligência artificial num patamar acima dos demais. E esse pode ser um ponto de partida para aqueles que desejam se aventurar. Outra oportunidade pode ser você fazer exatamente o que eu fiz aqui, que é aplicar essas soluções no seu próprio negócio. E isso pode ser feito em qualquer área que você imaginar. Te dei o exemplo da edição de vídeo, mas você poderia utilizar isso na equipe de vendas também. Vamos supor que você faz vendas pelo WhatsApp e você recebe 1.000, 2.000 mensagens por dia e você precisa de um exército de vendedores. Talvez, agora com a inteligência artificial, você precise só de um coordenando tudo e você iria se surpreender com quão assertivo seria esse resultado. Você poderia substituir um time de 100 pessoas em venda por 1 ou 2 lá, que coordenasse um número gigantesco de mensagens por dia. Colocando regras do que dá para responder automático, o que não dá, o que precisa passar por revisão humana, o que não precisa, e ir lapidando conforme o caso. Isso é só um exemplo. Você que é advogado, também pode, no seu escritório de advocacia,
Principalmente quem faz demanda de massa no começo é ainda mais fácil. E hoje você tem lá 50, 60 advogados trabalhando para você. Talvez você só precise de um e ele vai dar conta do mesmo volume de processos que se precisava de muito mais advogados até então para conseguir dar. E digo mais, talvez com uma assertividade até superior, se você juntar isso com jurimetria, com uma boa base de dados, e você não se apressar para fazer tudo de uma vez e fazer essa transição de forma gradual. Ficar muito tempo ali para achar a solução certa, mas depois que achar, meu amigo, o céu é o limite. De vez em quando sempre vai ter ajustes finos para fazer, mas você vai conseguir um resultado muito superior. Então, basicamente, é colocar uma mentalidade de inteligência artificial em primeiro lugar. Porque, querendo ou não, isso vai acontecer. Então, que seja no seu negócio e não dos seus concorrentes. Porque se for no deles, você pode acabar saindo do mercado. Você que é editor de vídeo, mesma coisa. Agora você poderia fazer uma escalabilidade muito maior. Criador de conteúdo, às vezes é difícil manter um canal, mas agora dá para fazer vários. O tempo de upload, de pesquisa, de edição, de criação de thumb, tudo isso aí está cortado a segundos. E alguns diriam, até o texto você poderia passar para o ChatGPT. Isso é algo que eu prefiro não fazer, porque eu gosto de dar o meu toque pessoal aqui. É ego, no final do dia. Mas sei lá, também não pode perder totalmente a identificação que vocês têm com a empresa que é por causa de mim. Então, eu vou continuar fazendo, sem contar que é o que eu gosto. Mas toda parte que eu não gosto, eu tiro. Sem precisar pagar alguém para fazer para mim. Não gosto de editar vídeos. Sempre paguei uma equipe para fazer isso. Não vou mais precisar. Não gosto de ir para a academia. Vou pagar alguém para ir para mim, não vou precisar. Brincadeira. Nem tudo dá, mas algumas coisas a gente consegue fazer. Então, uma primeira oportunidade que a inteligência artificial te dá é de vender soluções para outras empresas. Uma segunda oportunidade é de implementar essas soluções na sua. E uma terceira oportunidade é você, quem sabe, se associar a alguém que já tenha algum negócio e propor trabalhar junto com ele para transformar a empresa em um modelo de AI first, colocando a inteligência artificial em primeiro lugar, que é o que resume todos os outros também. No final do dia, tudo é uma questão de colocar a inteligência artificial como prioridade nos negócios, se você quiser não apenas se manter, mas superar os seus concorrentes. Faça isso como um serviço para os outros, na sua própria empresa, ou entrando como sócio nos negócios de alguém que você vê que vai conseguir resultados mais expressivos por conta disso. No mercado de direito, advogados, por exemplo, contadores, eu vejo muito espaço para esse tipo de solução. Eu falei, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, mas quem pegou já sabe. E eu fico muito feliz com essa revolução que tem sido a inteligência artificial. Espero que esse vídeo tenha servido para o seu despertar. Se você tem alguma ideia de negócio ou algum mecanismo que a inteligência artificial conseguiu dar superpoderes para você, alcançar o inalcançável, ou desengavetar um projeto que, se não fosse por ela, você jamais teria desengavetado, e agora já tem, quem sabe, está te rendendo frutos. Bem, conta pra gente aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em saber mais histórias compartilhadas, que eu estou muito entusiasmado com esse assunto, e você deveria estar também. Por hoje nós ficamos por aqui, e antes de terminar, eu vou deixar aqui na tela final um vídeo sobre o qual eu questionei se a inteligência artificial irá ser o fim do trabalho para os engenheiros de software. Então, não deixe de conferir também. Um vídeo bem bacana. Por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.